muita saúva e pouca saúde, os mares do Brasil são. Obrigada, homens da minha vida. 6 hours is riding the subway between Bloody Medicine. Suppose if I had to choose between the true version and an elaborate one involving a fish. Eu não quero ser seu amigo. Screaming Jay Hawkins and he's a wild man. Eu sou fônio, mas eu era um peixe. Ted's dead, baby. Ted's dead. Silly Caucasian girl likes to play with samurai swords. Ok, corta. Hoje de noite, a gente vai ficar em casa vendo vídeo. Pra variar. Ele alugou uns filmes napolitano que quer me mostrar. Quais? Roma, Cidade Aberta e La Strada. La Strada. Na mesma noite? Buenos dias, pelotudos. Já reparou que todos os filmes do Darim alguém chama alguém de pelotudo? Impressionante. Estamos aqui no mais novo episódio do podcast Ponto Cego. Eu sou o Thiago, seu apresentador, e junto comigo está... João Neto. João, você já esteve aqui em várias oportunidades, né? Mas como eu já sempre digo, né? Na verdade você já é quase membro oficial do programa, né? Mas esse pode ser o primeiro episódio que alguém escuta. Você gostaria de se apresentar de novo pra gente? Claro, olha, e se for o primeiro episódio que você escuta, eu aconselho muito que você vá ouvir os outros, tá? Meu nome é João Neto, eu tenho 30 anos, sou formado em jornalismo, estudo cinema por conta e sou um grande fã do Ricardo Darín. Você viu algum filme bacana essa semana que você gostaria de indicar para os nossos ouvintes? Claro, tava naquela tentativa de ver o máximo de filmes possíveis pro Oscar. Não consegui ver todos nem da principal categoria, mas consegui ver alguns bons filmes. Acho que apesar de não ter visto a maioria dos filmes, os filmes que eu vi, acho que eu acabei gostando de todos eles. E vi um nesse final de semana chamado Pobres Criaturas. É um filme do diretor grego Yorgos Lanthimos e vai acompanhar uma protagonista que é a Bella. Ela é uma mulher que cometeu suicídio, mas a gente tem algo inesperado que acontece. Um cientista chamado Godwin Baxter traz ela de volta à vida. Só que tem uma coisa diferente nela. Quando ela volta à vida, né? Eu não vou dizer exatamente o que é, para não estragar a surpresa de ninguém, mas ela volta à vida como se fosse uma nova pessoa. Então, ela vai voltar a redescobrir o mundo e se descobrir diante do mundo, né? Então, a Bella passa por esse processo, né, de autodescoberta, de descoberta do mundo, e conforme ela vai ganhando essa autonomia, ela vai criando mais e mais curiosidade e acaba realmente saindo numa jornada para concluir, né, essa autodescoberta e essa descoberta do mundo em que ela vive. É um filme assim, de um design de produção lindíssimo. É um filme que vai na contramão de muito do que a gente tem visto no cinema mainstream. Então, aquela coisa de uma paleta mais escura, dá espaço para cores e discussões que são muito relevantes. Não é um filme que seja necessariamente inventivo, não é um filme que traz discussões hiper mega novas, mas eu acho que tudo que ele discute ali, ele discute com muita verdade, principalmente sobre essas questões de autonomia, de como a gente se relaciona com o mundo à nossa volta, por que existem certas etiquetas sociais que a gente precisa seguir, e como a gente poderia lidar com o mundo sem essas etiquetas sociais. Enfim, é um filme muito bom, e eu recomendo a todo mundo que gosta do cinema do Yorgos Lanthimos, mas que também gosta de um bom cinema. Falando em Oscar, você assistiu a premiação? Assisti. O que você achou? Cara, foi mais uma edição do Oscar. Eu acho que nós tivemos pontos altos e pontos baixos. Em geral, assim, acho que o Oscar perdeu boas oportunidades de premiar alguns trabalhos e algumas pessoas que já não estão tão inseridos, né, nessa indústria. Acho que talvez a minha maior decepção foi a Lily Gladstone, que é uma atriz indígena que estava indicada na categoria de melhor atriz, mas acabou perdendo esse Oscar para Emma Stone, que fez o Pobres Criaturas que indiquei agora. Mas assim, eram duas atuações muito boas, isso é inegável. Eu acho que a Emma Stone realmente mereceu o Oscar, mas pensando que é uma atriz que já está consolidada na indústria, que já tem um Oscar,
Eu acredito que talvez dar esse Oscar para Lily Gladstone seria a melhor escolha. É uma atriz que fez uma composição de personagem para o Assassino da Lua das Flores, que é o filme em que ela atua, cheia de nuances, uma personagem complexa e uma personagem muito forte também. Então acho que a gente perdeu algumas boas oportunidades de trazer holofotes, né, para essas outras pessoas, esses outros trabalhos. Acabou que quem foi o grande vencedor da noite foi o Oppenheimer, que é o filme do Christopher Nolan sobre as bombas atômicas, né, que os Estados Unidos fez. Eu não sou o maior fã do filme, não acho que seja um filme ruim, mas é um filme mais do mesmo, mais um filme Nolan, nada de muito excepcional. Acho que ele tem méritos técnicos que são inegáveis, mas para mim acaba ficando meio que preso só a essa coisa mais superficial. Então não é algo que me agradou muito, mas fiquei hiper mega feliz de saber e de acompanhar ali, vendo que o Menino e a Garça do Hayao Miyazaki levou o Oscar de melhor animação, é o segundo Oscar do Hayao Miyazaki, que mais uma vez não foi receber. Eu acho isso incrível, um cara que realmente está bem alheio assim, a essas premiações estadunidenses, e eu fico realmente pensando que se talvez ele tivesse ido para lá para receber esse prêmio, teria sido uma situação muito esquisita para ele, né? O filme que trata com muito distanciamento a questão das bombas de Hiroshima e Nagasaki, levando a maior parte dos prêmios da noite, e ele ali, enquanto japonês, tendo que presenciar isso seria uma tragédia. Então que bom que ele não vai receber. Acho que esse é um recado muito óbvio para a academia também. Fiquei feliz que Ficção Americana ganhou o melhor roteiro adaptado. É um filme que eu cheguei a indicar em algum dos programas passados, um filme que eu gostei muito. E, enfim, assim, mas é uma noite bem comum, assim, nada de muito revelador. Acho que, como eu falei, tem alguns pontos altos. Outro ponto alto dessa premiação foi que Godzilla Minus One, que é uma produção também japonesa, levou o Oscar de melhores efeitos especiais. E é um filme com um orçamento super, hiper, mega reduzido, se comparado com outros filmes que estavam concorrendo ali. Então, assim, acho que valeu a pena por esses pequenos momentos de alegria. Apesar de poderia ser melhor. Sempre fico com essa impressão de que poderia ser melhor. Eu não assisti, faz tempo que eu não assisto ao Oscar. Eu acho que eu geralmente acompanhava pelo Twitter, né? Mas é sempre a mesma coisa. O pessoal, depois que sai o resultado, o pessoal xinga, fala: o Oscar não tem tanta importância assim. E o Oscar fica não tendo tanta importância. Assim, até sair os indicados. Aí o pessoal começa a vestir camisa, começa a defender. E aí sai o resultado: o Oscar não tem tanta importância assim. Aí o pessoal até... Putz, você viu um momento vergonha alheia, o pessoal que resolveu queimar o pôster do Oppenheimer. Nossa, eu vi, cara. Meu Deus do céu. E dessa vez eu acho que eu nem vi muitos filmes. Eu acho que eu vi pouquíssimos filmes indicados ao Oscar. Assim, eu não sei. Eu sinto falta de ter aquela minha prática de assistir uns 3, 4 filmes por dia, né? Mas eu não tenho tido tempo. É complicado. Eu fazia muito tempo também que eu não via a premiação. Eu gostava de acompanhar há muito tempo. E aí acabei perdendo um pouco de interesse, né? Mas estou tentando retomar, né, essa prática de acompanhar o Oscar, menos pela premiação e mais por... é divertido, né? A gente poder torcer para alguns filmes, fazer algumas previsões, isso é bem legal. Mas é aquilo, né? Mais uma premiação que não tem nada de muito diferente. Como você falou, sempre parece a mesma edição da premiação, né? E o diferencial é que dessa vez, acho que o único lugar que estava transmitindo aqui no Brasil com imagens era a TNT/Max. Mas, assim, não foi uma boa transmissão, eles tiveram muitos problemas técnicos e o pessoal que estava ali comentando também não trazia nada de muito importante, assim, para o que eles estavam comentando. Mas, é isso. Vamos ver no próximo ano se eu consigo ver mais filmes. Uhum. Vou tentar também assistir mais. Eu vi, para me preparar para o programa de hoje, alguns filmes
estrelados pelo Ricardo Darín. E o filme que eu vi, que eu gostaria de indicar, era o Odisseia dos Tontos. O filme se passa em 2001. Foi justamente numa época em que teve um troço chamado Corralito, que assim, o governo impedia que as pessoas tirassem dinheiro, tirassem muita quantia dos bancos. E o que acontece é que um grupo de pessoas, eles tinham se cotizado porque eles queriam fazer uma cooperativa. E eles se cotizaram, conseguiram levantar uma certa quantia, e aí estavam precisando de uma quantia extra. E aí eles tinham botado o dinheiro no cofre do banco, e aí o gerente falou assim, não, por que você não coloca na sua conta? O Banco Central vai ver que você tem dinheiro e pode te emprestar o dinheiro que está faltando. Aí ele topa fazer isso, e aí vem o Corralito, e eles ficam sem dinheiro. Eles acabam descobrindo que o gerente do banco foi mancomunado com um advogado, fez isso, né? Ele pegou todo mundo que tinha dólar nos cofres do banco, fez com que eles depositassem o dinheiro, ou seja, eles tinham dólar em caixa e deram um empréstimo para esse advogado, assim, um dia antes de acontecer esse bloqueio. Aí o pessoal da cooperativa fica, né, ultrajado, e aí resolve pensar em algumas formas de se vingar do advogado. Eu gostei bastante. Darín é sempre muito bom, a gente vai falar um pouco mais dele, né? Tem o filho dele também, né, fazendo o filho dele no filme. Eu recomendo esse filme, é Odisseia dos Tontos. Ah, legal. Eu tava louco pra ver esse filme quando ele saiu, acabou não dando certo, mas vou ver se baixo pra assistir em breve. Como eu falei, né, o tema do programa de hoje é sobre o Ricardo Darín. E por que eu pensei em fazer um episódio sobre ele? O primeiro é que quando eu bolei a ideia do programa, eu quis fazer alguma coisa que privilegiasse, assim, tipo, atores, diretores, né, temas, subgêneros, e eu reparei que a gente não fez isso de atores, né? A gente geralmente fala sobre temas, a gente fala sobre movimentos, a gente fala sobre diretores, mas quase nunca de atores. Quer dizer, quase nunca, né? Nunca a gente fala de atores, né? Esse é o primeiro episódio que a gente vai falar de atores. Apesar de a gente mencionar de modo de brincadeira, meio que tangencialmente, né? Quando eu fiz o episódio sobre Natal, e aí, por coincidência, os dois filmes escolhidos tinham o Billy Bob Thornton, né? E aí eu falei esse Natal com Billy Bob Thornton, né? Mas, né? Ou então, quando inicialmente a gente ia falar sobre ficção científica dos anos 80, né? A gente tinha escolhido primeiro o Força Sinistra, e aí eu tinha escolhido o Turkey Shoot, e aí ia falar do Steve Railsback. Ou então no último, né, quando a gente falou, mas no penúltimo episódio, né, que tem o William Fichtner, né, ele trabalha nos dois filmes que a gente mencionou, mas assim, em termos de falar de ator, a gente não tem isso no programa, e aí eu quis remediar. Eu tinha vários atores que eu gostaria de falar, assim, Marlene Dietrich, né, ano passado, eu tava pensando em fazer um episódio sobre o Steinberg, né, e eu vi vários filmes dele dirigindo a Marlene Dietrich, mas o episódio acabou não indo pra frente, mas eu gosto muito dela, eu gosto muito da Tilda Swinton, gosto muito do Sid Haig, tem vários atores que eu gosto muito, que valeria a pena, que daria um bom programa. O que você acha? Cara, eu acho que é super válido, assim. De repente a gente realmente tirar um tempinho para produzir uns episódios voltados para alguns atores e atrizes pode ser muito interessante. A gente vai fazer um episódio também incidental, né? A gente vai falar sobre um diretor, e eu acabei escolhendo dois filmes em que tem uma atriz que eu gosto também bastante. Ela trabalha no papel principal,
E eu espero que vocês gostem. Mas do Ricardo Darín, um outro motivo também que me levou a escolher para falar do Darín foi a situação da Argentina atual, né? Você sabe que a Argentina está passando, né, pelo que a gente passou, né? Passou 4 anos de governo do Bolsonaro, né? Com essa terra arrasada em relação em todos os aspectos, né? Mas a cultura também sofreu bastante. Sim. Né? E a gente está vendo isso, né? Tanto que tem um episódio, até não vou me demorar muito nesse quesito, porque tem um episódio de um podcast da Marina, né? É o Simplificando o Cinema, que ela fala sobre a situação do cinema, como está o cinema argentino atualmente, e traz um bom panorama de como estão as coisas lá. Falando do Darín, o Darín é um dos atores, um daqueles atores assim que é marca de seu país. Assim, a gente brinca aqui em casa, né, que ele é a versão portenha do Lázaro Ramos, né? Porque o Lázaro Ramos, assim, tipo, todos os filmes assim, tipo, de grande monta lá na Argentina tem o Darín, assim como aqui no Brasil, durante um tempo, né? Você tinha ou o Lázaro Ramos ou o Matheus Nartingali. É verdade. Os 3 são ótimos atores, eu gosto muito dos 3, mas... E é até engraçado que nesse podcast, a apresentadora que estava junto com ela menciona de que tinha lá na Argentina tem um espaço, tem um cinema, né, super tradicional, né, que é financiado pelo INCA, que é a autarquia do audiovisual lá da Argentina, que o Milei está querendo acabar. E aí ela fala que lá no lugar, ela estava lá nesse cinema, e aí um senhor chegou e falou: vocês não são daqui, né? Olha... Não, foi até a Marina, foi a própria Marina que falou isso. E aí um cara falou: não, olha, esses filmes são muito bons, assim, é cinema independente, não tem Ricardo Darín, porque, assim... Darín só faz grandes produções, né? Eu gosto muito dele, mas ele, assim, você não consegue imaginar ele fazendo um filme experimental, por exemplo. Nem fodendo. Mas voltando, vamos falar dele. O Ricardo Darín, ele nasceu em 16 de janeiro de 1957, em Buenos Aires. Ele veio de uma família que era ligada ao mundo artístico. Ele começou a se destacar primeiro nas novelas. Nos anos 80, ele era muito famoso lá na Argentina por conta de algumas novelas que ele fez, mas foi justamente um dos filmes que a gente vai falar, que é o Nove Rainhas, que levou ele ao salto definitivo junto à crítica. Né? E aí, desde então, ele faz filmes, né, como o Segredo dos Seus Olhos, Relatos Selvagens, O Conto Chinês, né, que são filmes que tiveram muito sucesso aqui no Brasil, né, e lá na Argentina também. Aí eu te pergunto, João, o que você acha do Darín? Qual é a sua relação com ele? Eu gosto muito do trampo dele. A Darín é prata da casa da Argentina, né? Não adianta. Acho que todo mundo que pensa em cinema argentino, em algum momento acaba relacionando o cinema argentino com o Darín, porque ele vira meio que essa figura máxima, assim, desse cinema mais comercial e mais fácil identificável quando a gente pensa em Argentina. Eu lembro que o primeiro contato que eu tive com algum filme dele foi por conta da minha primeira namorada, que gostava muito de cinema latino-americano, e a gente viu junto O Segredo dos Seus Olhos. E, assim, é um puta de um filme que me marcou muito, assim. E ele tem uma atuação muito cheia de sutilezas, e eu gosto de como ele consegue construir esses personagens que são tão diferentes uns dos outros. E aí, é claro, né, depois que você
picado pelo bichinho do Darin. Que frase esquisita, né? Credo. Mas depois que você conhece o trabalho do Darin, você quer conhecer outras coisas dele, né? Quer ver outras facetas dele. E acho que é legal isso, assim. Apesar dele estar praticamente dentro mais desse cinema de grande circuito, quando ele vai pro filme, ele consegue se despir da persona Darin e criar personagens que são muito, muito ricos. Eu acho que O Segredo dos Seus Olhos, como eu falei, é um filme que me marcou muito. Tem um filme dele que saiu não tem muito tempo, chamado Todos Já Sabem, que é um filme de um diretor iraniano. É iraniano. É, isso mesmo. É o cara da separação, né? Ele mesmo. Que também é muito bom, assim, um suspense muito, muito bacana. E aí você pode ir, de repente, para uma coisa que é um pouquinho menor, que é um filme chamado XXY. Eu lembro de ter visto esse filme e também ter gostado bastante. Então, assim, é um ator muito completo. Eu realmente gosto bastante, assim, dos trabalhos dele. O Todos Já Sabem é com outro casal que também é bem famoso, né? Que é a Penélope Cruz e o Javier Bardem, né? Eles mesmos, cara. E assim, tá todo mundo muito afinadinho nesse filme. Me mostra um filme que a Penélope Cruz não seja afiada, né? Aliás, Olha, os três, né? Realmente, cara. Os não três dá pra dizer que não. O XXY não vi. Tava na minha lista, tava querendo ver pra me preparar pro programa, mas acabei vendo uns filmes mais antigos dele. É legal, cara. Acho que ele toca em umas temáticas mais sensíveis sobre a questão de identidade de gênero, de sexualidade. A época em que eu vi foi bem impactante assim, para mim, porque acho que ainda estava construindo alguma noção de como essas coisas funcionam, como as pessoas se relacionam com isso. Então, para mim, foi bem legal de assistir. Tá satisfeito? Tô satisfeito. Eu vou falar só uma coisa. Coisa que eu falei alguns programas atrás, né? Que eu queria uma apresentadora, né? Pra ver se... Porque senão fica muito o clube do Bolinha aqui, né? Sim. E aí eu acabei chamando uma moça que eu sigo lá no Twitter, que é a Ana, e em que pese ela ter indicado um filme pra gente assistir, ela disse que não se sentiria confortável para falar no programa, porque ela é tímida, e eu sou muito mais tímido, também entendo a situação dela, né? Mas vamos lá. Agora que já falamos do tema, vamos recapitular as regras do programa. Todo programa, eu e minha co-apresentadora, ou meu co-apresentador, escolhemos um tema. Hoje foram filmes estrelados pelo Ricardo Darin. Então, a Ana, essa amiga minha que eu comentei, ela escolheu um filme dentro desse tema, ao qual eu ainda não havia assistido, e eu escolhi um ao qual nós dois, né, nem eu nem o João havíamos assistido, ou seja, dois filmes que estavam lá nos nossos pontos cegos. Nós vimos os filmes e agora vamos conversar sobre eles. Qual é o primeiro filme para nossa discussão? 9 Rainhas de 2000. Ian, ó, fica o convite, hein? Não veio dessa vez, mas a gente quer você aqui na próxima, hein? Então vamos lá. O filme foi escrito e dirigido por Fabian Belinsky. Estrelam o filme Ricardo Darin, Gaston Pauls e Letícia Bredt. Marcos, Ricardo Darin e Juan, Gaston Pauls, são dois picaretas que estão prestes a dar o golpe de suas vidas. Os dois se conhecem numa madrugada após Juan tentar dar um golpe em um balconista e resolvem se unir para participar de uma negociação milionária envolvendo uma série de selos falsificados conhecidos como 9 Rainhas. Um milionário espanhol está interessado em comprar a série, mas como deixará a cidade ao amanhecer, o negócio precisa ser realizado imediatamente. Com isso, o veterano Marcos ensina Juan os segredos do ofício e a cada passo encontram novos ladrões e farsantes, sendo que não poderão confiar em ninguém, nem mesmo um no outro. Essa sinopse vem do site Adoro Cinema. É a primeira vez que eu vi esse filme, né, como vocês sabem, e é um filme que já estava no meu radar há um tempão, né? Eu estava querendo assistir. É engraçado que muitas vezes eu fico assim, não, eu quero assistir tal filme, mas eu falo assim, não, esse filme dá pra fazer um bom programa, e aí eu espero. Acabo não assistindo. Esse foi o caso, né? É um filme, tem um quê
de filmes que foram feitos lá no final dos anos 90, começo dos anos 2000, eu chego lá daqui a pouco. Mas eu gostei muito. Os dois atores, né, tanto o Darín quanto o Gaston Pauls, estão excepcionais no trabalho deles. E a história é bem envolvente, assim. Ela bem, assim, você fica tentando... Como eu falei, mencionei em alguns episódios, acho que foi no episódio do Hong Sang-soo, né, que a gente sempre tenta ficar um passo à frente do filme e acaba quebrando a cara. É mais ou menos isso daí também, né? Você fica lá pensando, né, o que vai acontecer, quem é que tá falando a verdade, quem não tá falando a verdade. E me surpreendeu. Eu não consegui adivinhar, né, o plot twist, né? Eu falei disso dos anos 90 porque tem um plot twist, como todo filme do final dos anos 90, começo dos anos 2000, que se preza, tem que ter um plot twist, né? É aquilo que o Roger Ebert vai chamar de Kaiser-Soze Syndrome, né? Que ele fala na resenha dele do Clube da Luta, né? Ele fala, né, que muitos dos filmes recentes, né, parece que não estão satisfeitos, né, a menos que eles adicionem cenas finais que redefinam a realidade de tudo aquilo que passou antes, né? Ele fala assim, chame isso de a síndrome do Kaiser-Soze, né? Por causa do vilão do Suspeitos, né? E você vê, né? Você vê o Suspeitos tem isso, o Clube da Luta tem isso, sim. O Sexto Sentido tem isso. Esse filme eu gostei mais da forma de como mencionam essas coisas. É mais sutil do que dar uns flashbacks, assim, sabe? Tem uma determinada cena no final que tudo você acaba vendo se encaixando. Mas como eu falei, né? Os dois são dois picaretas, são dois golpistas. E aí o Marcos, né, que é o personagem do Darín, ele quer ensinar para o personagem do Gaston Pauls, né, o Juan, né, como é, né, mostrar as manhas do ofício de ladrão, né. E tem uma determinada cena que o Juan, ele consegue que uma moça, uma senhora dê a bolsa dela para ele, e aí eles estavam conversando, e aí vem um monólogo muito interessante, né, porque o Juan fala pro Marcos, você não devolveria a carteira dela, né, a bolsa dela. Aí ele fala assim, você pensa que eu sou ladrão? Eu não mato ninguém, não ando armado, isso qualquer imbecil pode fazer. Você quer ver ladrões? Vem cá. Aí ele começa a apontar para as pessoas. Eu acho essa cena fenomenal. Ele vai e aponta assim, aqueles dois estão esperando alguém com uma maleta do lado da rua. Aquele está marcando ponto para uma vítima. Estão aí, mas não os vê. É disso que se trata. Estão, mas não estão. Então cuide de sua maleta, sua valise, sua porta, né, sua janela, seu carro, suas economias. Cuide do seu rabo, porque estão aí e vão estar sempre. Ladrões, não é isso como os chamam. São marreteiros, violadores, corruptos, valentes, larápios, putas, simuladores, batedores, boêmios, escutas, arrebatadores, trombadinhas, operadores, ladrões. Né? Essa cena, eu gostei bastante dessa cena. Tem várias outras cenas que a gente pode comentar mais adiante. Mas, assim, qual foi a sua primeira impressão do filme quando você assistiu inicialmente, e como é que se ela mudou para pior ou para melhor agora? Então, a gente tinha conversado sobre previamente, né, antes da gente começar a gravar, e eu falei, né, que o filme, quando eu vi pela primeira vez, ele me arrebatou muito, assim, porque é o que você falou, a gente está sempre tentando prever o que vai acontecer a seguir, e é muito difícil você conseguir fazer isso, porque o filme ele é muito astuto em criar essas situações e dar uma certa imprevisibilidade para essas ações, né? Então a gente nunca sabe exatamente como eles vão sair daquele golpe que eles estão aplicando e como eles vão começar o próximo, quem são as próximas vítimas. Então esse primeiro contato com o filme, há muito tempo atrás, foi algo muito estimulante, assim. Tanto que eu fiquei feliz que esse foi um dos filmes que a gente trouxe pro
pro podcast. E aí eu comentei, né, que é um filme que, pra mim, ele mantém muito esse frescor de conseguir te enganar o tempo todo. Tinha muita coisa que eu não lembrava do filme, principalmente alguns detalhes de como essas situações iam se desenrolar até chegar em determinados pontos. Obviamente eu lembrava de coisas mais simbólicas e mais expressivas. A cena deles correndo atrás da maleta, depois que ela foi roubada por dois motoqueiros, para mim era talvez a cena mais emblemática do filme, de ver eles jogando, né, os selos e os selos caindo na água. Isso foi algo que me marcou muito. Mas tinham outros pormenores que eu não conseguia lembrar tão bem. Então, assim, é um filme que foi gostoso de poder rever ele, por manter essa espécie de novidade, apesar de não ser novidade, mas que conseguia me enganar até um certo ponto, mesmo já tendo visto ele algumas vezes antes. Mas eu acho que, talvez por uma questão de maturidade hoje, tem uma coisa muito específica que eu não gosto tanto no filme, que é aquela sacada final. Para mim, o filme teria terminado de forma muito excepcional e, tipo, não precisava de mais, que é o momento em que eles pegam o cheque do golpe, né, e vão trocar esse cheque no banco, só que eles chegam tarde, né, o banco quebrou, os grandes magnatas do dinheiro acabaram deixando as pessoas da mão, e tem um tom de tragédia nisso, sabe? A gente acompanha a jornada desses dois personagens, todos os golpes que eles aplicam, a gente conhece um pouco do background deles, o que dá algum tipo de identificação com eles, e a gente, apesar de saber que são personagens que estão ali aplicando golpes, a gente cria certa empatia por eles, a gente quer que, de certo modo, eles acabam vencendo. E, assim, a gente está tratando definitivamente de um retrato de um cinema latino-americano, e de um cinema latino-americano que retrata uma época de muita dificuldade econômica, né? A Argentina passava por um período de recessão muito parecido com a recessão que ela vive hoje. Então ver esses personagens tão pequenos diante desse mundo em que tem pessoas tão maiores que eles controlando o dinheiro, e ver eles falhando diante disso, para mim daria um tom de tragédia que seria muito bem-vindo. Depois a gente tem uma reviravolta em cima desse ponto do banco, né, que para mim poderia ser o final, que para mim não diminui o que é feito antes, mas eu acho que acaba atrapalhando um pouco a forma como as coisas se concluem, né? Mas assim, é um filme que é divertido de assistir. Talvez ele seja um dos expoentes mais fáceis de comercializar, porque é um filme de assalto, né? Um filme de trapaça. Então tem muita coisa que é fácil de adaptar. Ele até chegou a ganhar uma adaptação depois nos Estados Unidos, mas que para mim perde muito da força, porque, como eu falei, é um filme muito latino-americano e muito representativo desses momentos de crise que a gente vive do lado sul do mapa, né? Acho que a Argentina representa isso muito bem nos filmes dela nesse período da década de 90, anos 2000. Acho que tem muito disso no próximo filme que a gente vai comentar também. E quando a gente transpõe isso para uma potência como os Estados Unidos, eu acho que é mais difícil de você conseguir fazer com que aquilo soe palpável. Mas assim, é legal ver como o cinema argentino consegue se reinventar e consegue trazer essa experiência cinematográfica para algo mais que é muito particular, mas também muito fácil de se tornar universal. Então assim, foi uma experiência gostosa poder voltar para esse filme novamente. Eu vi o remake também. Ah, você viu? Vi. 171, né? O nome do nome dele aqui no Brasil. O roteiro é do Soderbergh, mas mesmo assim eu achei bem aquém do Nove Rainhas, né? Eu gosto do John C. Reilly, gosto do Diego Luna nesse filme, gosto da Maggie Gyllenhaal também.
mas eu não achei a mesma coisa, assim. Eu achei algumas coisas estavam faltando, algumas coisas que são características do filme, do Nove Rainhas, eu achei que não estavam presentes. Eu senti a mesma coisa também, Thiago. Uma das coisas, uma running gag do filme, uma coisa que acontece toda hora no filme, que eu gostei bastante, que até acaba encerrando o filme, é a Rita Pavone, né? A música da Rita Pavone. O Juan, ele tá sempre querendo lembrar de uma música da Rita Pavone, né? E aí no final ele fala assim, lembrei da música, né? E aí corta e aí a gente escuta qual que era a música que ele tava pensando. Aí até mostrei pra minha mãe falou que foi por causa da Rita Pavone que ela cortou o cabelo curtinho pela primeira vez quando ela tinha 12 anos de idade. Que foda. Eu achei a cena do pai desse filme muito mais forte do que a do remake, né? Eu achei que aquela cena que o pai do Juan, ele tá na cadeia, e aí ele vai visitar o pai, e o pai tem um lance que é um truque de cartas, né? E aí, né, ele tinha que encontrar o Ais, né? E aí ele vai, né, ele tem 3 cartas, ele vai girando, vai movendo as cartas e põe pro Juan escolher, e o Juan sempre acerta, e aí no final ele vai e escolhe uma, só que assim, ele erra e ele mostra que não tinha, né? Não tinha mais Ais, né? Ele escondeu o Ais, né? Dando a entender que ele não estaria pronto para dar um golpe. Sim. Né? Essa cena não tá presente no outro, no remake, né? Tem uma cena que ele interage com o pai, mas não dessa forma. Eu gostei muito do filme. Foi um filme que realmente me pegou, assim. Eu gostei. E tem mais alguma coisa? Não, acho que só comentar mesmo, assim, que talvez para quem nunca ou não tem o hábito de ver cinema argentino ou cinema latino-americano de forma geral, porque muitas vezes tem algum preconceito ou acha que, sei lá, são filmes menos interessantes ou menores, eu acho que esse é um ótimo caminho de entrada, né? Por ter esse ritmo muito mais dinâmico e uma ação quase constante, acho que torna muito fácil para quem não está acostumado. Próximo filme? Bora lá. Vamos para o próximo filme? Thiago, qual foi o segundo filme escolhido para a nossa discussão? O Filho da Noiva, de 2001. O filme foi dirigido por Juan José Campanella, com o roteiro do próprio Juan José Fernando Castells. Atuam no filme Ricardo Darín, Héctor Alterio e Norma Alejandro. Sinopse. Aos 42 anos, Rafael Belvedere, Ricardo Darín, está em crise, pois assumiu muitas responsabilidades e não tem mais tempo para qualquer tipo de diversão. Boa parte do seu tempo é gasto no gerenciamento do restaurante fundado por seu pai, no qual até tem um relativo sucesso, mas sem nunca conseguir escapar da sombra de seu pai. Rafael raramente visita sua mãe, Norma Alejandro, que está perdendo a memória, pois ela sempre implica com suas acompanhantes. Sua ex-esposa o acusa de não dar a devida atenção à filha e ainda a Nath, Natália Verbeck, atual namorada de Rafael, que sempre lhe exige atenção e comprometimento. Em meio a todas essas responsabilidades, Rafael sofre um ataque cardíaco, que faz com que se encontre novamente com Juan Carlos, Eduardo Blanco, um amigo de infância que o ajuda a reconstruir seu passado e ver o presente com outros olhos. Essa sinopse também vem do site Adoro Cinema. Essa foi uma experiência cinematográfica para mim que começa imaginando já que esse vai ser um tipo de filme muito específico. Quando o filme começa, num primeiro momento eu falei, esse vai ser um filme muito água com açúcar, eu acho que eu não vou gostar. Porque acho que ele parte de alguns lugares comuns que dão a entender isso num primeiro momento. Acho que quando a gente está construindo a primeira relação com esses personagens, que essa história está apresentando essas figuras, eu acho que é fácil a gente tentar imaginar o que já vem por aí dentro dessa história. Só que é curioso como ele acaba te pegando pelo calcanhar e te levando por um outro caminho. Eu acho que, obviamente, a gente tem alguns temas que vão ser discutidos ali, mas eles nunca são discutidos
de forma rasa. Eu acho que o grande trunfo desse filme é justamente conseguir dar muita complexidade para assuntos que inicialmente pareciam ser bem simples ali de se estabelecer e que se resolveriam de forma muito simples. Ele tem um apelo emocional que nunca fica piegas, né? Ele consegue trazer dramaticidade para aquilo, ao mesmo tempo que ele também traz certa graça para isso, né? Eu acho que a minha primeira impressão foi de um filme que é quase um melodrama, né? Que é esse personagem, que é o Rafael, que é um filho que está tentando se relacionar com a mãe, que está passando por um processo degenerativo sério, assim, e ao mesmo tempo ele tem que lidar com todas as outras questões referentes à vida dele, né? Principalmente com relação à vida dele amorosa, que parece que está meio mal acabada. Acho que tem coisas ali que ainda precisam ser resolvidas, né? Então é interessante como ele consegue trazer essas discussões, mas sempre de forma mais abrangente, né? E aí, claro, né, o filme ele consegue dosar bem essa parte de ter uma leveza com momentos de muita graça e momentos de muita dramaticidade. Uma coisa que me chamou muita atenção foi como a Norma, que é a mãe dele, né, a atriz que se chama Norma também, conseguiu construir aquela personagem que, para mim, é muito difícil acreditar que ela realmente não tem Alzheimer. Porque tem alguns cuidados que ela tem na composição dessa personagem que trazem muita verdade para aquilo. Tem uma certa dificuldade de lidar com ela, né? Porque ela está nesse processo degenerativo. Então, existe uma rispidez muito grande em alguns momentos, mas em outros a gente tem um cuidado, um carinho que é muito próprio dela. Eu até cheguei a ler um pouco sobre o filme e parece que o diretor fez uma experiência que foi importante para ela conseguir construir esse personagem, né? A história é baseada na vida do diretor, em uma parte da vida do diretor, e a mãe do diretor realmente tinha Alzheimer. E aí ele saiu para dar uma volta com a mãe no carro e a atriz foi no banco de trás para ela conseguir perceber essas mudanças, conseguir perceber essas nuances. E eu acho que ela traz isso para dentro do filme com muita verdade, o que torna tudo muito gostoso de assistir, porque a questão do Alzheimer é algo complicado, né? A gente está vendo realmente uma pessoa perder a sua identidade, mas ela tem alguns momentos de graça. Eu acho que talvez quem já tenha convivido com alguém com Alzheimer consegue perceber essas mudanças e essa graça que às vezes surge, sabe? De situações não convencionais que a doença traz, mas que, de certa forma, a gente precisa lidar com leveza, né? Então, assim, eu gosto de como o filme consegue equilibrar muito bem essas coisas, como ele traz muitos conflitos para dentro do filme, né? A gente tem conflito amoroso, a gente tem conflito de geração, que para mim é muito bem estabelecido ali pelas perspectivas do pai e do filho. O pai tem um olhar muito romântico ainda com a vida, e eu acho que talvez isso seja algo que se permite na velhice, né? Acho que enquanto a gente é adulto e não chegou nessa fase, a gente tenta levar tudo com muita seriedade, a gente pondera muito sobre tudo. Então, algumas pequenas loucuras ou alguns pequenos desejos são deixados de lado, né, em prol dessa necessidade de ser mais cerebral e mais pé no chão, enquanto o pai passa por esse momento de eu não tenho muito mais o que fazer aqui, então realizar esse desejo, realizar esse sonho é algo importante, e eu gosto disso, gosto de como o personagem aos poucos entende a importância disso. E claro, para além dessas questões mais emocionais e como o filme resolve tudo isso, tem dois momentos que me fizeram me deleitar com o filme, que tem muito mais a ver com o lance da linguagem cinematográfica do que necessariamente com essas outras questões, que é o momento em que o Rafael
tenta se reconciliar com a Nath, ele vai até o prédio dela, enquanto briga com o porteiro, se declara para ela pelo videofone, né, que faz a chamada para o apartamento dela. E a gente tem essa dilatação de tempo, né? A gente vai acompanhar esse momento em que ele está se declarando pelo visor do videofone e a gente não tem a perspectiva a gente não vê a Nath, né? Então a gente imagina em um determinado momento que ele está se declarando para ninguém, que ela só deixou ele lá falando sozinho, porque ela está no extracampo. Só que no momento posterior ela desce para encontrar ele porque ela ouviu tudo e ela quer se reconciliar, e para mim isso foi muito bonito, assim, acho que como o diretor utiliza dessa elipse é incrível, me ganhou muito. E outro momento, claro, é o momento em que o Rafael tá discutindo com o amigo dele, né, eles estão num filme, eles estão fazendo figuração no filme, e eles precisam fingir que estão gesticulando, e entre uma pausa e outra, esse amigo confessa pro Rafael que tá apaixonado pela Nath, e a gente tem uma cena engraçadíssima e que gera uma interação entre os dois e que vai acarretar em alguma coisa pra dentro do filme que é leve, é sincero, é engraçado. Então acho que... E tá muito ligado com o cinema também. Acho que são dois momentos assim, que eu não vou esquecer tão fácil e que me dão sempre boas referências de como o cinema pode ser inventivo com tão pouco. Assim, eu realmente adorei o filme. Uma surpresa inesperada. Eu gostei muito dessas duas cenas que você falou também. Anotei aqui, né, para falar dessas cenas. E eu gostei muito eu gostei muito de todos os personagens do filme, né? Eu acho que o Juan Carlos, pelo menos o ator que faz o Juan Carlos, o Eduardo Blanco, ele me pareceu uma versão mais simpática do Benigni. Uma versão mais simpática do Roberto Benigni. Nossa, cara, mas pra mim é muito também. Muito mesmo. Né, porque eu já falei isso, acho que no episódio do Jarmusch, né, que eu tenho uma obrigação moral de gostar daquele filme de zumbis do Jarmusch, porque se eu consigo gostar dos filmes do Jarmusch com o Benigni, eu sou obrigado a gostar dos filmes do Jarmusch sem o Benigni, porque... A comparação foi ótima. Eu implico com o Benigni desde a Vida é Bela, na verdade, a gente tava falando de Oscar, desde o Oscar do Vida é Bela, né? Sim. A gente torcendo pro Central do Brasil e de repente, mas de qualquer forma, essa cena que quando o personagem principal do Ricardo Darín, o Rafael, encontra com o Juan Carlos, o Juan Carlos fala assim, não, eu sou ator. E de repente você descobre que o cara é do elenco, não é nem do elenco de apoio, é extra, né? Ele é figurante. Não, e ele fala como se ele fosse um puta do ator. Não, porque você já me viu nesse filme? Não, você tem que ver. E ele dá um tom de comédia no filme, né? Eu acho que o Nino também, né? O Nino, né? Tem uma outra cena, além dessas duas outras que você mencionou, uma cena que também eu gosto muito também, que fala muito que mexe muito com a linguagem do cinema, aquela cena em que o Rafael estava apresentando o restaurante para um cara que ia comprar, um italiano que ia comprar, e nisso o Nino está convidando as pessoas para o casamento, né? Então a cena fica passando, né, dele apresentando, ele mostrando aquele macarrão, né, dentro de um pedaço enorme de queijo, né? E aí os problemas lá da cozinha, o cara se queimando e o Nino lá ligando para as pessoas, e aí algumas pessoas já morreram, algumas pessoas, né? E aí né, ele consegue e a gente tem poucos cortes, né? Porque a maior parte das vezes é a câmera se movimentando, né? É praticamente num plano sequência, né? E é engraçado, porque, tipo, é sério, ele morreu e ninguém me avisou que ele morreu? Como assim? É bom demais, cara. Você falou da mãe do diretor, e aí eu lembrei que ele tem uma citação dele, que ele fala que
ele é obcecado com velhice. Ele falou assim, eu tava procurando uma palavra, é intrigado. Não, é mais do que isso, porque eu tenho medo disso. Né? Eu tenho medo e eu realmente penso que isso é injusto. Talvez, né, eu fui treinado pela minha mãe, que odiava envelhecer, então decidiu pegar Alzheimer para que ela pudesse esquecer, para ela poder fugir. Ou pelo menos essa é a minha teoria, ele fala, né? Ela fala que ela não conseguia se machucar, mas ela não estava tendo um bom momento. E ele fala assim, também, né, quando você chega na idade em que você vê os seus pais envelhecer, não é uma coisa fácil, né? Ele fala que ele é realmente obcecado, né, também num sentido de que ele gosta que os velhos, né, as pessoas idosas, né, tenham um bom momento, né, do melhor jeito que eles conseguirem, né. É isso que ele falou, né, e aí tanto que o Nino, a relação do Nino com a Norma, né, meio que acaba inspirando o Rafael, né, porque tem uma determinada cena em que eu acho que ele fala com a Nath, né, o Rafa fala com a Nath, é como ver o Fred Astaire dançar, né? Ele falando dos dois, né? E aí, fala assim, parece tão fácil. Yeah. Né? E tem algumas outras coisas também que nessa cena da venda, né? Aí, nessa cena em que ele apresenta, ele mostra o restaurante, né? E aí depois tem uma outra cena em que ele realmente vende o restaurante. E ele tá tão preocupado com outras coisas que ele não percebe que no contrato que ele ia assinar com o cara que estava comprando o restaurante, que eles iam mandar os empregados embora. Sim. E é curioso, né? Porque isso fica muito claro pra gente, né? Na cena. A conversa é muito explícita sobre isso, só que ele tá tão absorto naquele momento ali que ele nem se dá o trabalho de, nossa, caramba, cara. Eles realmente vão mandar todo mundo embora. E o Nacho, né, que é aquele primo dele, fala, não, eu vou gostar de trabalhar com eles e tal, mas o cozinheiro fala que não, fala assim, não, olha, eu não vou trabalhar. Ele mal sabe eles que ele ia ser mandado embora. Mas e você tá naquele período de crise, né, lá da Argentina, né, ela se intensificou agora, mas naquele período você vê que no filme passado, né, no Nove Rainhas, você já tem banco fechando. Sim. Nesse daí você também tem uma crise, e aí aquele Odisseia dos Tontos que eu mencionei mais tarde passa em 2001. Então você vê como é que a economia da Argentina estava com vários problemas naquela época. Para um cara mandar todos os funcionários embora é quase desumano. Sim. E a crise fica realmente bem enfatizada. Né? Acho que tem algum diálogo em algum momento que eles comentam, né? Nós estamos em crise, né? E a pergunta é, quando é que nós não estivemos em crise, né? Parece ser um negócio cíclico e infinito, né? Mas é legal, isso é legal perceber como o lance dessa instabilidade econômica pelo qual a Argentina passava acaba quase sendo um personagem, né, nesses dois filmes. Eles são importantes ali para como as coisas vão se desenrolar. Uhum. E você sabe quem não era um personagem? Quem? O Dick Watson. Eu fui procurar quem é Dick Watson, porque tem uma determinada cena que a Nath vira e fala assim: você não tem o QI do Einstein, não é rico que nem o Bill Gates, e também vamos combinar que você não é nenhum Dick Watson. Ele fica assim, quem é Dick Watson? E ele fica perguntando para as pessoas, nenhum homem sabia. E aí de repente tem uma determinada hora que ele fala, né, que acho que a mãe dele fala alguma coisa de Dick Watson, né? Viu, mas eu não sei se você chegou a ficar até o final dos créditos, mas tem uma cena pós-crédito ali que é emblemático de Dick Watson. Eu não vi, não, vou ter que ver. Finalmente a gente descobre quem é o Dick Watson. É ótima, cara. Por favor, volta pro filme e vai ver
Essa cena pós-crédito é quase no meio, assim, dos créditos. Ah, vou ver. Engraçadíssima. Tá satisfeito? Tô satisfeito, Thiago. Então vamos agora falar sobre streaming no quadro. Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem no Netflix? Tem no Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix. Então, João, que filme você viu recentemente em alguma plataforma de streaming que você gostaria de recomendar pra gente? Ultimamente eu tô meio sem tempo pra ver muita coisa. Tô tentando voltar ao ritmo de ver pelo menos 3 ou 4 filmes na semana. Mas eu lembro que vi um filme no ano passado que me marcou muito. É um filme do Todd Haynes. Eu gosto muito do cinema dele. E esse não foi diferente. É um filme chamado A Salvo. É um filme, deixa eu ver aqui de que ano ele é. 95. 95, isso mesmo. E esse filme, ele vai acompanhar a Carol White, que é interpretada pela Julianne Moore, e ela é uma dona de casa de classe média alta, né? E que ela vive com o marido dela e o enteado dela na Califórnia. E basicamente a rotina da Carol é fazer ginástica, encontrar as amigas, cuidar da decoração da casa. Ela tá sempre tentando renovar a decoração da casa, sempre tem alguma coisa que está incomodando ela. Só que, em algum momento, alguma coisa muda. Ela começa a sentir muita dor, muito enjoo, tem insônia, tosse, e ela passa com alguns médicos, né, para poder investigar isso. Só que os médicos não encontram nada de anormal. Segundo eles, ela está em estado perfeito de saúde. E aí, ela não se dá por satisfeita com isso, porque ela realmente está passando por momentos muito difíceis, por muitas crises, né, por conta desses sintomas. E ela acaba encontrando um grupo de pessoas doentes, com sintomas muito parecidos, né, e essas pessoas dizem que esses sintomas é por conta de acúmulo de substâncias químicas no meio ambiente. E ela vai para um retiro com esse grupo, né, para poder se curar, enfim, para poder entender melhor pelo que ela está passando. É um filme, como todo bom filme do Todd Haynes, que é um melodrama que vai tratar sobre as questões dessa mulher, e aqui é tudo psicossomatizado para lidar com muitas questões internas dela. Então a gente vai ter ali uma discussão muito interessante sobre o apagamento dessa mulher, sobre a dificuldade que ela tem de lidar com com as pressões que ela vive e como isso acaba afetando ela. Eu gosto muito de como o filme trata isso de forma muito sutil, e acho que aos poucos essa relação vai ficando mais aparente, sabe? Principalmente com relação ao marido e como essa suposta doença acaba atingindo ela. É um filmaço, tá disponível na Max. Antiga HBO Max, agora só Max. Eu gosto muito da dobradinha Julianne Moore, Todd Haynes, assim. Boa, né, cara? Não é? Você viu esse filme mais recente, o May December, como é que é o nome em português? Segredos de um Escândalo. Segredos de um Escândalo. Cara, eu tô louco pra ver esse filme, mas ainda não consegui parar pra assistir. Também tem aquele Longe do Paraíso também, que é muito bom. Bom demais. E aproveitando que a gente tá falando do Ricardo Darín, recomendar um que eu acho que fez muito sucesso quando lançou, lá em 22, né, que é um filme que tá na Amazon Prime, que é o Argentina 1985. Conta a história de um grupo de advogados, né, para julgar os crimes praticados durante a ditadura lá na Argentina. E aquilo, né, a Argentina conseguiu cuidar dos fantasmas deles, assim, em relação à ditadura, melhor do que a gente. Uma lástima que agora tá vindo gente que nega que teve excessos na ditadura argentina, né? Acho que a vice-presidente de lá, né, falou que não teve. Mas é muito bom, muito bom. Você chegou a ver esse filme? Não vi, Thiago. Eu sei que é um filme... É da Prime Video, né? É da Prime. Eu lembro que ele fez muito barulho, assim, quando ele foi lançado. Só que eu tava mega ocupado com outras coisas, não consegui parar pra ver.
tá na minha lista lá da Prime, em algum momento eu espero sentar pra assistir ele. Beleza, então. Você tem algum meio de contato? Claro, os de sempre, pessoal. Vocês me encontram no Twitter, que é o @João_Neto93, no Instagram, que é o @João_Neto_, e também tem a minha página de cinema, que volta agora em março. Espero dar conta de voltar com ela até o final de março, que é o @Cinerox. Então, por favor, me sigam lá, entrem em contato, vai ser legal poder conversar com vocês. Eu agradeço muito a participação do João e, claro, agradeço a você que está nos ouvindo. Não se esqueça de mandar feedback para nós em podcast.cego@gmail.com. Você pode me dar um alô no Twitter. Eu tô meio fora do Twitter, mas se quiser me dar um alô, eu respondo. Mande sugestões, críticas, elogios e compartilhe com todo mundo, pois quando se trata de cinema, todo mundo tem um ponto cego. Da Rua Pareto, eu sou o Thiago. E Jaú, eu sou o João Neto. E este foi o podcast Ponto Cego. Só um adendo para dizer que eu vi a cena pós-crédito do Filho da Noiva sobre o Dick Watson e devo dizer que é um plot twist ainda maior do que o do Nove Rainhas.